Olá a todos, sou o professor Fabrício e hoje vou ministrar uma aula sobre Karl Marx. Uma aula inicial acerca de sua vida, sua obra e também acerca de suas influências, os pensadores que contribuíram para gerar seu pensamento, que depois será também extremamente influente nos últimos 2 séculos. Para começar, vejamos um pouco acerca da vida de Karl Marx. Marx nasceu na Alemanha, na cidade de Trèveris, ou Trier, em 1818. A família de Karl Marx era de origem judaica, porém, na época existiam algumas leis que discriminavam os judeus, os impediam de realizar certas profissões. E o pai de Karl Marx era um advogado, então ele se viu forçado a escolher entre manter-se no judaísmo ou manter-se na sua profissão. E no caso ele preferiu a profissão e abandonou a religião judaica. Pelo menos abandonou externamente. Então Marx adveio de uma família judaica que não mais seguia o judaísmo. Karl Marx estudou inicialmente em sua cidade natal, de Trèveris, tendo depois se transferido para Bonn e a Universidade de Berlim em 1836. Conta-se que em Bonn, onde ele deveria estudar direito, mandado ali por seu pai, Karl Marx era um tipo de boêmio. Ele preferia os divertimentos mundanos, com seus companheiros de suposto estudo, ao estudo em si mesmo. E por isso seu pai teve que intervir, o tirou daquela cidade e o mandou para Berlim, onde ele receberia uma educação um pouco mais rígida. Marx casou-se com uma mulher chamada Jenny, filha de um barão da Prússia, de uma família afluente, ou pelo menos de ancestrais afluentes. E com essa mulher ele teve 7 filhos. Permaneceu com ela por toda a sua vida. Embora a esposa de Marx fosse oriunda da nobreza, ela viveu com ele numa situação sempre de constante pobreza e miséria. Inclusive, alguns amigos de Marx que o visitavam, que relataram acerca de como era a sua casa, sua vida, ressaltam essa miséria. Dos 7 filhos que Marx teve com sua esposa, 3 morreram ainda na infância. No século XIX, na Europa, na Alemanha ou na Inglaterra, a mortalidade infantil era muito mais alta do que atualmente. Em Londres, por exemplo, em 1820, cerca de 1/3 das crianças morriam antes dos 5 anos. E no período um pouco anterior, 50, 100 anos antes, mais da metade das crianças morriam ainda na infância. Dos filhos sobreviventes, 2 filhas de Marx, já na idade adulta, morreriam cometendo suicídio, uma delas já idosa. Aqui uma fotografia de Marx com suas filhas e seu amigo Engels. Além dos 7 filhos que teve com a esposa, Marx teve também um filho ilegítimo com sua empregada, chamada Helena, a qual era também uma militante socialista, como o próprio Marx. Porém, ele não assumiu esse filho, a escondeu e teria entregue a criança a uma família pobre para criá-la. Então, o próprio Marx estava sujeito ao que ele chamaria dos valores burgueses, já que ele cometeu ali adultério e teve um filho bastardo, e se envergonha, ele não o assume. Quando o pai de Karl Marx tomou a providência de afastá-lo daqueles amigos boêmios e o enviou à Universidade de Berlim, ali ele teve contato com o pensamento do grande filósofo alemão Hegel, e atuou em Berlim até poucos anos antes da chegada de Karl Marx. Faleceu 6 anos antes da época em que Marx ingressou nessa universidade. Hegel viveu até 1830. Foi o filósofo mais influente da Alemanha em seu tempo e até por décadas após sua morte. Então, na universidade, Marx teve contato não apenas com o pensamento de Hegel, mas também com o pensamento daqueles que foram influenciados pelo sistema hegeliano. Em Berlim, Karl Marx formou-se em filosofia, com uma tese em que esmiuçava as diferenças teóricas entre Demócrito e Epicuro, 2 filósofos materialistas. Demócrito
e depois Epicuro foram filósofos da Grécia clássica, Epicuro já do período helenístico, que defenderam a doutrina atomista, que teria sido criada por Leucipo, foi mestre de Demócrito. A doutrina que dizia basicamente existir apenas átomos e vazio, uma filosofia que negava o imaterial, ou dizia que a única coisa imaterial seria o próprio espaço, o vazio onde estariam os átomos. Essa filosofia dizia, por exemplo, que o ser humano é um composto atômico. A vida é um composto atômico, de certo modo ordenado e operando. E a morte é a dissolução desses átomos. A alma, que eles consideravam a sede do pensamento, da inteligência humana, seria também composta de átomos, e no momento da morte pereceria. Então os filósofos atomistas eram materialistas. Epicuro utiliza-se da doutrina de Demócrito, mas a altera em alguns elementos. Por exemplo, introduz a ideia do clinamen, que seria a declinação dos átomos, para negar ou se afastar do determinismo de Demócrito, que dizia que os átomos se movem de maneira necessária, eles deslocam-se em velocidades proporcionais aos seus choques, aos impactos entre eles, se unem ou se separam, e toda a natureza seria uma série extremamente complexa de eventos necessários, movimentos, em teoria, previsíveis dos átomos. Epicuro, para tentar salvar a liberdade de alguma maneira, pensou que poderia fazer isso introduzindo um elemento aleatório ao movimento dos átomos, que seria essa súbita mudança de direção, que ele chama de clinamen. Então, Karl Marx fez sua tese explorando essas diferenças entre esses dois filósofos atomistas, e isso refletirá na própria filosofia marxista, que é uma filosofia materialista, no sentido de afirmar a existência apenas da matéria, apenas do mundo físico, e negar a espiritualidade. Depois, até 1843, Marx trabalhou no jornal chamado Gazeta Renana. Porém, esse jornal foi fechado pelas autoridades, foi proibido. Então ele mudou-se para Paris. E ali sofreu influência do filósofo ateu Feuerbach, um daqueles chamados hegelianos. Feuerbach fora um dos alunos de Hegel, estudara diretamente com ele no começo do século XIX. Hegel tem uma filosofia bastante complexa, um sistema gigantesco, talvez o maior sistema filosófico já concebido, e os seus estudantes acabaram seguindo por caminhos bastante diversos. Os discípulos de Hegel dividiram-se no que podemos chamar de duas facções, os hegelianos de direita e os hegelianos de esquerda. Acerca da filosofia de Hegel, vou falar em outro vídeo, numa aula específica para ele, porque é bastante complexo. Mas, basicamente, a direita hegeliana seria composta por pensadores conservadores, que utilizavam o pensamento de Hegel para fundamentar e justificar o Estado prussiano contemporâneo. Nessa época, não havia a Alemanha como é hoje. Era uma nação maior, a Prússia, que incluía toda a Alemanha, mas também partes, por exemplo, da Polônia, incluía o que hoje é a Lituânia. Era um país maior, um grande império. E os hegelianos de direita utilizam as teses de Hegel para defender e elogiar esse Estado, considerando o ápice da criação humana ou o ápice do desenvolvimento da história. Enquanto que a esquerda hegeliana faz uso da chamada dialética de Hegel, de certo modo, contra ele mesmo. A dialética supõe que o desenvolvimento se dá como numa espiral, que vai sempre se expandindo e se superando. Há um momento de tese em que algo é afirmado. Essa tese, em si mesma, gera o seu contraponto, gera uma antítese. E depois essa antítese, assim como a tese, será superada por uma síntese, que engloba ambos, supera ambos e alcança um novo patamar. Porém, essa síntese depois se torna tese, que será de novo contraposta por uma antítese e formará futuramente uma síntese. Ou seja, a história e todo o desenvolvimento do espírito
seria um tipo de progresso, por afirmação, negação e síntese. E de novo, afirmação, porém não uma afirmação idêntica à primeira, mas já superior, algo que a abrange e a supera. Desse modo, o estado prussiano presente, ou qualquer outro estado, não poderia ser o máximo jamais alcançado pela humanidade. Ele era o que existia agora, porém seria superado por uma antítese. Surgiria uma síntese e depois seria também superada. Então, no aspecto político, a direita hegeliana defendia o Estado prussiano. Aqui o mapa da Prússia, sobreposta ao mapa em amarelo da Alemanha. E a direita hegeliana considerava o Estado prussiano como a máxima realização racional do espírito, o ideal alcançado na realidade. Enquanto que a esquerda afirmava que ele, como tudo, devia ser superado dialeticamente. A esquerda hegeliana apontava as falhas desse Estado prussiano, as falhas não só deste em particular, mas que estavam representadas nele, as falhas da sociedade humana, que seriam ou deveriam ser superadas. Hegelianos de direita e de esquerda também se distinguem quanto à religião. A abordagem de Hegel acerca da religião é complexa, como vários outros aspectos de sua filosofia, mas ele basicamente incorpora diversos elementos da religião cristã na sua filosofia, os reformula. Ele não nega o cristianismo, mas podemos dizer que o absorve, o transforma, o ressignifica. Para alguns, havia uma certa ambiguidade no modo como ele trata o cristianismo, talvez como uma etapa que foi superada na sua dialética, ou como algo que permanece. E os seus discípulos, que se dividem, afirmam coisas diversas acerca da religião. Hegel afirmara que filosofia e religião, sendo representação, têm o mesmo conteúdo. A direita hegeliana, os pensadores desse grupo, defendem a perpetuação do cristianismo. O cristianismo seria a melhor religião que surgiu do progresso do espírito, enquanto que a esquerda, querendo fazer continuar a progressão dialética, defende a superação da religião cristã pela filosofia. Feuerbach, sendo parte da esquerda hegeliana, escreveu em 1841 a obra A Essência do Cristianismo. Nessa obra ele defende que a teologia, uma religião, pode ser reduzida à antropologia. Seria, basicamente, dizer que Deus é criado à imagem do homem. Inverter a antiga ideia de que o homem é imagem do Criador. Ora, o Criador seria o próprio ser humano que cria, Deus cria a religião. Então a religião seria um reflexo do ser humano, um reflexo alterado. As ideias de Feuerbach irão depois influenciar o próprio Karl Marx. Feuerbach afirma que a religiosidade é uma criação humana, e Deus é o espelho do homem. Deus é o íntimo revelado, a essência do homem expressa. Essa inversão da tradição. O homem cria Deus à sua imagem e semelhança, e toda a religiosidade reflete desse modo o homem. Diz Feuerbach: a natureza não escuta os lamentos do homem, é insensível aos seus sofrimentos. Por isso, o homem foge da natureza, das coisas visíveis, refugiando-se no seu próprio íntimo, para aqui encontrar quem escute o seu próprio sofrimento. É aqui que ele expressa os segredos que o sufocam. É aqui que ele alivia o seu próprio coração oprimido. Esse confronto do coração, esse segredo que pôde se revelar, esse sofrimento que pôde se expressar, isso é Deus. Deus é uma lágrima de amor derramada no mais profundo segredo sobre a miséria humana. Então ele se expressa de modo poético, expondo a condição do ser humano, a solidão e o desamparo do homem diante da natureza. Com os homens mais cruéis se pode, ao menos, tentar argumentar, se pode buscar arrazoar, chegar num acordo. Porém, a natureza sequer é cruel, ela é indiferente.
não se importa, não compreende. Isso para o ser humano é insuportável. Então o homem refugia-se em si mesmo e projeta na natureza a si mesmo. Enxerga o mundo como criação de um Deus que é reflexo do homem. Então o mundo, a natureza, não seria realmente pura natureza, puro brotar, mas seria obra também do artifício. A natureza seria fundada na razão, em última instância. Essa seria a origem de toda a religiosidade, seria a origem da concepção do divino. Hegel foi considerado por muitos, e ele mesmo, em certos aspectos, se considerava um idealista. Idealista no sentido de colocar a ideia como aquilo que é mais real, aquilo que é superior. Idealismo até próximo ao sentido platônico, porque Platão colocava o mundo das ideias como anterior, mais real, mais perene do que o mundo material, que seria mera cópia. No caso de Hegel, o espírito, o absoluto, a ideia, é o real no sentido mais pleno. O particular, o individual, a matéria, são manifestações desse real, porém inferiores. Feuerbach criticou em Hegel o caráter abstrato de sua filosofia, defendendo a proeminência do ser real e concreto ao invés dos conceitos universais. Essa inversão do ideal para o real, do abstrato para o concreto, é algo que também estará presente no pensamento de Marx. Diz Feuerbach: meu primeiro pensamento foi Deus. Meu segundo pensamento foi a razão. Meu terceiro e último pensamento foi o homem. O primeiro pensamento, Deus, a religiosidade. O segundo pensamento, a razão, talvez a filosofia hegeliana. O terceiro pensamento, que é o homem, a superação da filosofia hegeliana, que é idealista, abstrata, apartada do real. E o retorno ao natural, ao individual, aquilo que seria primeiro, de fato. Esse anseio de fazer a filosofia voltar-se para o concreto, para o indivíduo, para a natureza material, é um prelúdio, embora distinto em vários aspectos, do materialismo do próprio Karl Marx, o qual se inspira em Feuerbach, porém leva essas ideias em outra direção, afastando-se ainda mais do contemplativo e dirigindo-se à prática. Enquanto estava em Paris, Karl Marx conheceu Friedrich Engels, que era um empresário industrial. Ele havia herdado fábricas de sua família, que era rica. Engels se torna amigo de Karl Marx por toda a sua vida. Engels vive alguns anos a mais do que Marx, era um pouco mais jovem que ele. Se torna seu colaborador intelectual e também financeiro. Como Marx era pobre e não tinha fontes de renda, e seus trabalhos eram, por vezes, interrompidos, Engels o ajudava em termos financeiros, sendo que a riqueza de Engels advinha de fábricas. As mesmas fábricas, as mesmas condições de exploração do trabalhador por meio da mais-valia que Marx denunciava. Em 1845, em colaboração com Engels, Marx escreveu a obra A Sagrada Família, a ideologia alemã e também as teses sobre Feuerbach. Várias obras de Marx foram feitas em colaboração com Engels. Marx foi então expulso da França devido às suas atividades. Transferiu-se para a Bélgica e lá escreveu A Miséria da Filosofia, que seria uma resposta irônica ao livro de Proudhon, chamado Filosofia da Miséria. Proudhon era um daqueles chamados socialistas franceses. A doutrina do socialismo, essa ideia, é muito mais antiga do que Karl Marx. Foi defendida por vários pensadores e o próprio Karl Marx e Engels depois irá classificar como utópicos. Na visão dele, Proudhon seria um desses socialistas utópicos, ou seja, defendem o socialismo, porém não o compreendem na sua possível realização, não o compreendem do modo científico
que tornaria possível, segundo Marx, implementá-lo na prática. Karl Marx chama sua teoria de socialismo científico para diferenciá-lo e apontar sua superioridade frente ao que chamou de socialismo utópico, de pensadores como Fourier e Saint-Simon. Esses pensadores propuseram teses de reforma social, propuseram ideais de sociedade, ideais que Marx considera irrealizáveis, que seriam apenas devaneios, utopias. O próprio Marx irá propor seu ideal de sociedade, porém ele afirma que o dele é científico, é fundado em bases sólidas, e por isso não é mera utopia, mas é uma possibilidade que se tornará uma realidade histórica, se tornará necessariamente real, na visão dele. Aqui o livro Utopia, de Thomas More, onde ele descreve uma sociedade ideal, de onde veio o termo utopia, onde se popularizou, mas certamente não a primeira utopia proposta. Essa seria talvez a utopia de Platão na República. Marx nomeia o fator que determina o desenvolvimento da história de materialismo dialético, distinguindo-o da dialética do espírito de Hegel. Hegel utiliza esse conceito da dialética, conceito da filosofia grega, e o aplica a todo o desenvolvimento do real. Na visão dele, o real se desenvolve por meio de conflito, por meio de confronto e superação, que pode ser simplificado na dinâmica de tese, antítese e síntese. Estaria presente em todos os elementos da realidade, no desenvolvimento dos estados, no desenvolvimento da filosofia, da religião e do próprio indivíduo. Karl Marx se apropria dessa ideia de dialética, porém ele a altera. Ao invés de considerar uma dialética do espírito, para Hegel seria a realidade, que vai se ampliando, se aprimorando e se autoconhecendo, Marx fala do materialismo dialético, a dialética na matéria, no mundo real, o conflito material, conflito humano, luta de classes, que iria moldar o desenvolvimento da história. Em 1848, Marx escreveu, juntamente com Engels, o famoso Manifesto do Partido Comunista, uma obra curta, mas uma de suas obras mais influentes, bastante importante na história. Em 1849, Marx deixou a Bélgica e foi para a Inglaterra. Sua vida foi inquieta, foi migrante, e na Inglaterra estabeleceu-se em Londres, na época a maior cidade da Terra. Ali, com a ajuda financeira de Engels, que era um rico proprietário de indústrias, pôde dedicar-se ao estudo e à produção de suas obras. Engels ajudava Karl Marx, só que talvez não ajudasse suficientemente a que Marx vivia na pobreza. Em 1859, produziu A Crítica da Economia Política. Em 1864, fundou em Londres a Associação Internacional dos Trabalhadores, que ficou conhecida depois como Primeira Internacional. Marx não foi puramente um teórico, mas foi um militante político. Ele considerava que a filosofia não deve ser teoria, mas deve ser praxis, que seria a junção de teoria e prática. E, de fato, a prática teria a primazia. Nas últimas décadas de sua vida, Marx dedicou-se a escrever a sua maior obra, a mais influente, O Capital. A primeira parte do Capital saiu em 1867 e outras duas partes foram publicadas após a morte de Karl Marx, publicadas por Engels em 1885 e 1894. Aqui um retrato de Karl Marx já idoso. Vimos então que Marx teve uma vida bastante conturbada. Ele envolveu-se em vários movimentos políticos, mudou-se de várias cidades, emigrou para vários países, em consequência das suas ideias e da sua atuação. E ao longo desse período, ele foi produzindo suas obras, que o tornaram bastante influente, não apenas na filosofia, mas também em outras áreas do pensamento humano. Por exemplo, na história, na
sociologia. Marx morreu em 1883, em Londres, tendo vivido 64 anos. Então, vejamos um pouco mais sobre as influências de Karl Marx e também as críticas que ele faz a esses pensadores que o influenciaram. Pensadores que o precederam, tiveram ideias que geram a filosofia marxista. Karl Marx tem uma produção diversificada, principalmente acerca dos temas que ele aborda. Seus temas, eu diria, podem ser classificados em sociais, econômicos e filosóficos. Por isso, também a influência que ele foi ter posteriormente em várias disciplinas. As principais influências de Karl Marx foram os chamados socialistas franceses, que ele denomina utópicos, como por exemplo Fourier, o Saint-Simon. Também os economistas clássicos, como David Ricardo e Adam Smith, dos quais Karl Marx toma emprestado vários conceitos econômicos e altera alguns. E também o filósofo alemão Hegel, que elabora seu grande sistema filosófico, tendo por base a ideia de um progresso dialético, um conflito da realidade, um conflito na realidade, que opõe elementos que vão se superando, que vão abarcando os anteriores e ampliando tanto a realidade quanto a compreensão dessa realidade. De Hegel, Karl Marx adaptou muitas ideias, principalmente a ideia fundamental da dialética. Porém, ele seguiu em um rumo muito diferente em suas teorias. Hegel é um filósofo idealista não no sentido contemporâneo de ter ideais políticos ou algo semelhante a isso, mas idealista no sentido de colocar a ideia como superior e como anterior à matéria. A ideia, o espírito, a razão, poderia dizer Deus, são anteriores e, ao mesmo tempo, posteriores, já que há um progresso, tudo parte da ideia e se dirige em direção a ela, numa dinâmica dialética de crescimento e aprofundamento. Acerca disso, escreve Engels: Marx e eu fomos quase que os únicos a salvar da filosofia idealista alemã a dialética consciente e transferi-la para a concepção materialista da natureza e da história. A dialética hegeliana é também dialética da história. A história seria a evolução do espírito ao longo do tempo. Porém, o espírito tem a primazia. A natureza seria como um momento do espírito, uma manifestação deste, em que o espírito sai de si, para usar a linguagem de Hegel, para depois retornar a si, ou seja, enquanto compreensão acerca de si mesmo. Para Marx, entretanto, a dialética é materialista. Tudo é matéria. Não há espírito, não há essa razão absoluta em que Hegel baseia o seu sistema. O que há é o mundo material, é a natureza, são os seres humanos. E a dialética, portanto, está nessa realidade, a realidade da matéria. E a história transcorre enquanto uma alteração na matéria. Enquanto Hegel pode ser classificado como um idealista, no sentido de colocar o conceito, a ideia e o espírito como real, Marx é um materialista e realista. Realista, no sentido aqui originário de res, enquanto coisa, objeto, algo que existe fisicamente, materialmente, colocando a natureza, a matéria, enquanto o fundamento da realidade. Hegel não é um puro idealista, no sentido de dizer que tudo não passa de pensamento. A matéria, na concepção dele, existe, enquanto uma antítese do imaterial, podemos dizer. Porém, ela não é a única coisa, não é a primeira coisa que existe, também não é a última. Tudo se resume no conceito, na ideia, na razão. São superiores. Para Karl Marx, o real, o material, a coisa, o objeto, é primeiro. É aquilo que existe por si, assim como pensavam, por exemplo, Epicuro e Demócrito. E todos os conceitos, todas as ideias, a razão, são posteriores à realidade material.
O homem pensa, o homem formula após a existência do mundo. Na visão de Marx, não há um espírito universal que anteceda os homens e o mundo. Não há uma razão que compreenda a natureza inteira, compreenda no sentido não apenas de conhecê-la, mas de abarcá-la em si. Para Marx, as estruturas existentes na ordem social humana não são desenvolvimentos necessários da racionalidade, como pensava Hegel, mas fatos mutáveis que resultam das condições materiais de vida. Hegel tem uma descrição da história, uma compreensão da história, que a entende como um desenvolvimento necessário do espírito. A história transcorreu do modo como transcorreu, não como uma sequência de acasos, ou como uma sequência de arbítrios humanos, decisões que poderiam ter sido feitas de outro modo, com eventos que poderiam ter ocorrido de outro modo. Tudo ocorre como que segundo um plano universal, segundo uma razão que governa todas as coisas. Cada momento histórico, cada personagem importante da história, cada alteração na política, na sociedade, é necessária, é um desenvolvimento necessário. Necessário e dirigido a um progresso. Não é uma alteração aleatória, mas uma alteração rumo a algo, rumo a um desenvolvimento superior. Karl Marx discorda dessas ideias. Discorda, na verdade, em parte. Ele vê que a estrutura social presente não é necessária, no sentido de não poder ser de outro modo. Na visão dele, a sociedade pode ser transformada. Porém, ele não se afasta totalmente de Hegel, porque ele continua compreendendo a história, assim como o próprio Hegel, como um tipo de desenvolvimento necessário. No caso, não um desenvolvimento do espírito ou da razão universal, mas um desenvolvimento resultante das condições materiais de vida, das condições de produção e da luta de classes. Veremos posteriormente, em outra aula, que Marx fala dos estágios históricos do desenvolvimento humano, desenvolvimento econômico, por exemplo, os modos de produção, o asiático, o antigo, feudal. Esses modos surgem como consequência necessária das condições materiais de vida e eles se alteram também como consequência necessária e inevitável das lutas de classe. Aqui diz Karl Marx, na Crítica da Filosofia do Direito de Hegel. Hegel não deve ser censurado por descrever o ser do Estado moderno tal como ele é, mas sim por considerar aquilo que é como a essência do Estado. Para Hegel, e poderíamos dizer principalmente para os seguidores de Hegel, que ficaram conhecidos como hegelianos de direita, o Estado prussiano, o Estado que viria a ser a Alemanha, seria a culminância do progresso humano, seria o ponto de chegada da dialética da história. Hegel descreve esse Estado, o esmiuça, e nisso Karl Marx vê que ele age corretamente, ele diz a verdade acerca disso. Onde ele erra, na opinião de Marx, é em considerar que esse estado presente é a própria essência do Estado, é a culminância da dialética. Para Marx, a culminância viria depois, o estágio posterior de desenvolvimento econômico e social e até político. Para Marx, Hegel estabelece como universal, necessário e racional o que é meramente contingente, que é momentâneo, que é passageiro, além de considerar as abstrações universais antes dos entes reais e particulares. O conceito é superior ao ente real, a razão é superior à natureza, o espírito superior à matéria. Marx pensa de modo diferente, considera que a matéria, o indivíduo, não necessariamente o indivíduo humano, mas o ente individual, a existência do particular, precede ao universal. E as abstrações, as ideias, são posteriores à existência real, à existência no mundo natural. Marx também combate as ideias dos chamados hegelianos de esquerda, nesse caso considerando que eles não vão suficientemente além de Hegel em sua superação dialética. Hegel
considera que tudo vai progredindo, tudo vai sendo superado dialeticamente. Porém, a culminância da dialética seria o estado prussiano existente. A culminância da filosofia seria o seu próprio sistema. Porém, os hegelianos, no caso os de esquerda, utilizam as próprias ideias de Hegel, de certo modo, contra ele. Ora, se tudo é superado, se toda tese é seguida de uma antítese, depois de uma síntese, para de novo haver uma tese, também a filosofia de Hegel não pode ser a culminância do pensamento humano. O estado atual não pode ser a culminância do desenvolvimento histórico da humanidade. Marx concorda com essas ideias, as considera corretas, embora insuficientes. Marx acredita que o pensamento de Hegel e de seus seguidores é ideológico. Ideológico no sentido de conceber as ideias como superiores à realidade, querer fazer com que a realidade se conforme às ideias, enquanto que o correto, na visão de Marx, é partir da própria realidade, como se o pensamento determinasse as condições de vida. Marx pensa o oposto. Para ele, as suas condições de vida é que determinam o seu pensamento. Uma pessoa da época feudal, por exemplo, não pensa do mesmo modo que uma pessoa da época capitalista, porque o seu pensamento é moldado, é limitado pela sua realidade material, pelas condições de vida. Na crítica da filosofia do direito de Hegel, diz Karl Marx: as instituições jurídicas e políticas e as diversas formas de Estado não podem se explicar por si mesmas, e em virtude de um chamado desenvolvimento do espírito humano, mas são resultado das condições materiais de vida, que Hegel, seguindo os franceses e os ingleses do século XVIII, designa pelo nome de sociedade civil, sociedade cuja anatomia nos é fornecida pela economia política. Então, na concepção de Marx, as condições materiais da vida humana, especialmente os aspectos econômicos, os aspectos de produção, de trabalho, são determinantes para o desenvolvimento de nossas formas de pensar, não apenas do modo como concebemos o mundo, mas também o modo como criamos a sociedade, o modo como concebemos a política. Então, as nossas instituições, a arte que produzimos, a filosofia acerca da qual especulamos, elas são determinadas por aspectos mais básicos, por aspectos econômicos, no sentido de produção do necessário, ou produção do útil. Então, aquilo que é mais básico, o trabalho, a economia, a produção, fundamenta e determina aquilo que tradicionalmente é visto como superior, as criações do intelecto, as instituições, a religião. Não é a consciência que determina a vida, mas a vida que determina a consciência. Com essa compreensão, Marx inverte o pensamento de Hegel, que era idealista, e Marx é materialista. A ideia, o pensamento, a razão, não determina a realidade, mas a realidade é que determina seus modos de pensar, seus modos de agir, até o que você deseja. Também em termos de religião, Marx, que por um tempo louvou a obra de Feuerbach, acaba depois o censurando. Ele considera que a visão desse pensador acerca de Deus ser uma criação do homem, da religião ser um reflexo das angústias humanas diante da natureza impassível, isso está correto. Porém, assim como no caso dos hegelianos de esquerda, seria insuficiente. A religião não é simplesmente, na visão de Marx, uma criação do homem angustiado diante do universo inclemente, mas ela também possui um caráter prático, um caráter político. Ela tem um uso na luta de classes. A religião é útil ao homem e é necessário compreender essa utilidade, esse seu uso, para entender as suas causas, a sua origem. Por exemplo, aqui nessa imagem, o deus egípcio Anubis. A religião egípcia estava intimamente ligada, entrelaçada ao modelo político-econômico do Egito,
seu modo de produção, que seria, na visão de Marx, o modo de produção asiático. Embora seja o Egito na África, na antiguidade se considerava ou se pensava no Egito como asiático. Pelo menos na Grécia e em Roma se tinha essa ideia. Então a religião é algo útil, é algo que exerce um papel na sociedade, exerce um papel na política. E Feuerbach, segundo Marx, não compreendeu esse seu caráter prático. Para Marx, a religião não é simplesmente o lamento do homem diante do mundo desumano, um lamento que imagina um ouvido que o escute. A religião, como a cristã, imagina um divino distinto e separado do humano, do mesmo modo que, na realidade, na sociedade, há uma distinção e uma separação entre os próprios seres humanos. Há uma alienação celeste. Deus está alienado do homem, está distante, está em outro plano de realidade. Assim ele é imaginado, porque na sociedade, na prática, os homens também estão nesse estado de alienação, a alienação econômica. Então, a injustiça terrena se reflete nesse imaginário celeste. A miséria religiosa é a expressão da miséria real em um sentido, e, em outro, é o protesto contra a miséria real. A religião é o suspiro da criatura oprimida, o sentimento de um mundo sem coração, o espírito de situações em que o espírito está ausente. Ela é o ópio do povo. Essa frase famosa de Marx, a religião é o ópio do povo. O que é o ópio? Uma droga que ficou popular, disseminada na China, mas também chegou à Europa. Na Europa era cara. O ópio é uma droga da classe alta, dos ricos. Para que ela serve? Ora, ela vai nublar seu pensamento, ela vai fazer você esquecer das suas misérias, do seu sofrimento. Ao povo pobre, como ele é caro, é inacessível. E qual é o sucedâneo do ópio para o povo? Ora, seria a religião. Já que o povo sofre, já que o povo está em miséria, ele busca um tipo de droga espiritual que apazigue esse sofrimento. Porém, assim como o ópio real não o resolve, apenas o mascara, apenas temporariamente o torna esquecido. Aqui a papoula do ópio. Como o ópio, buscado para aliviar o sofrimento, a religião é inventada pelos que buscam consolação. Mas assim como o ópio, a religião não resolve a causa do sofrimento humano. Para Feuerbach, a causa maior seria o fato de que o ser humano está sozinho na realidade. Ele pensa, ele sente, ele pondera, e a natureza é surda e cega. Então ele imagina a natureza como humana, projeta na natureza o humano potencializado, aperfeiçoado, idealizado, que seria a divindade. Só que Marx é mais materialista. Na visão dele, a causa do sofrimento humano não seria essa inerente e inescapável solidão frente ao cosmos, mas seria um sofrimento causado pelo próprio homem. O homem dividido, o homem injusto, que causa o sofrimento. Em sua visão, os exploradores que causam o sofrimento dos explorados. E esses explorados, para aliviar seu sofrimento, buscam esse ópio que é dado por aqueles que causam o sofrimento. É dado como um remédio de esquecimento, como um cálice das águas do Estige, não para esquecer as vidas passadas, mas para olvidar a vida presente. A crítica do céu se transforma em crítica da terra, a crítica da religião em crítica do direito, a crítica da teologia em crítica da política. O sofrimento humano, na visão de Marx, não é inerente à condição humana, não seria inescapável, mas seria fruto da ação humana, fruto do modo como a sociedade se desenvolveu, do modo como a economia moldou a política,
E sendo o sofrimento obra humana, a sua superação também poderia ser obra humana, na visão de Karl Marx. Nesse aspecto, se pode considerá-lo como um otimista em comparação com Fourier, porque vê na realidade humana a impossibilidade de fugir do sofrimento, já que ser humano é sofrer. Se você sente, se você compreende, você sofre. E o mundo não vai deixar de ser como é. O mundo não vai deixar de ser indiferente a nós. Então seria algo impossível de resolver. Karl Marx, talvez até no que poderíamos chamar uma ingenuidade, crê que o sofrimento humano poderia acabar, que o sofrer poderia ser algo do passado, algo de uma época mais injusta, algo que pode ser alterado. Isso vai se refletir na sua proposta de reforma social, de transformação total da sociedade, melhor dizendo, de revolução, que pensa ser possível criar o paraíso na Terra. Muitos consideram que sequer no céu seria possível o paraíso, porque lá estariam seres humanos. E quanto que vai existir um ser humano que não sofre, ou que não faz o outro sofrer, talvez quando não for mais humano. Karl Marx também subverte as teorias dos economistas clássicos, como aqui o Adam Smith, dos quais se serve para sua análise da realidade econômica e suas propostas de transformação. Desses economistas clássicos, Karl Marx obtém principalmente a ideia de que o valor de um produto seria equivalente ao tempo gasto, ao trabalho empregado nele. Marx considera que os economistas clássicos pensam de modo ideológico. Assim como criticou os hegelianos, Marx também critica os economistas clássicos, chamando-os de ideológicos. Seu pensamento econômico seria ideológico porque eles entendem as leis econômicas como absolutas, como universais, anteriores à realidade. Eles transformam em leis universais o que realmente seriam apenas fatos presentes em determinada época e lugar, algo contingente transformado em verdade absoluta. Então, por exemplo, a ideia de propriedade, que pensadores como John Locke consideram um direito natural do ser humano, um direito dado por Deus ou pela própria natureza, derivado do modo como o homem age no mundo, o homem se relaciona com os outros. Para Karl Marx, isso aí não é um fato natural, não é um fato absoluto. A propriedade seria uma criação que poderia ser destruída. Aqui uma citação acerca disso. A economia política parte do fato da propriedade privada, não a explica. Expressa o processo material da propriedade privada, o processo que se dá na realidade, em fórmulas gerais e abstratas, e depois faz valer como leis. Ela não compreende essas leis, isso é, não mostra como elas derivam da essência da propriedade privada. Para Marx, a propriedade privada é uma criação artificial do ser humano, e as leis que a sustentam foram criadas para sustentar, de fato, essa artificialidade, essa criação, enquanto que os economistas clássicos veem essas leis como um mero desenvolvimento da própria realidade. A propriedade não é algo inventado, é algo que existe, algo que é. A lei, então, apenas expressa uma realidade. Ela não cria uma realidade na visão desses economistas. Segundo Marx, a economia clássica entende a propriedade privada como dado absoluto, como algo imutável, como algo natural, não se preocupando em compreender a sua origem. As leis naturais de que falam esses economistas, as leis mais básicas acerca da propriedade, seriam até entendidas enquanto leis divinas. Na visão de Marx, seria também ideologia, seria fabular uma ideia e impô-la à realidade. A propriedade seria algo artificial, algo que tem existência nesse modelo econômico, no capitalismo, mas que
poderia, e na visão de Marx, deveria ser abolido. Enquanto economistas liberais clássicos entendem a propriedade como um direito natural, derivado do fato de que o homem trabalha, o homem cria, então, o que ele cria, aquilo que ele altera na natureza, é por direito natural seu, Marx a explica como resultado da expropriação do trabalho alheio, da alienação do trabalho. A propriedade, para o economista liberal, é algo justo, porque é justo que o homem possua o fruto do seu trabalho. Karl Marx enxerga na sociedade humana uma série de explorações, o homem explorando o homem, uma classe explorando outra classe. Então, a propriedade para ele não seria algo justo, mas seria um tipo de roubo, uma expropriação, uma alienação, uma retirada, um afastamento do produto do trabalho de quem realmente o criou, mas que foi dele tomado por outro mais poderoso, outro respaldado por essas leis da economia liberal. Quanto ao socialismo utópico, ou socialismo francês, já que muitos desses pensadores eram da França, as críticas de Marx centram-se no fato de seus proponentes criticarem a sociedade capitalista, mas não apontarem modos viáveis de superá-la. Os socialistas utópicos, eles, na verdade, têm algumas propostas de reforma social. Porém, Marx acredita que seriam propostas irrealizáveis, porque sem fundamento científico. Então, seria apenas uma utopia, e não algo que pode ser efetivado e que, na visão dele, seria efetivado. O termo utópico, que em grego significa um não lugar, algo que não existe, é usado por Marx para indicar o caráter irrealizável do socialismo proposto por seus predecessores. Depois, a história mostrou que também o socialismo proposto por Marx é irrealizável, já que todos os seus defensores, quando observam os países socialistas que existiram, que ainda existem, afirmam que aquele não é o verdadeiro socialismo. O verdadeiro socialismo permanece sempre como uma ideia, como algo abstrato, embora Marx criticasse isso, já que o real não corresponde ao ideal. Então, após chamar esses seus predecessores de utópicos, Marx propõe a sua teoria. Ele propõe a superação do capitalismo entendido enquanto um estágio histórico, como algo passageiro, a sua superação pelo socialismo primeiro e depois pelo comunismo, ambos compreendidos cientificamente. Ele fala do socialismo científico, socialismo que seria uma etapa rumo ao comunismo, e o comunismo seria a culminância da história, na visão de Karl Marx. Depois veremos em mais detalhes essas ideias de Karl Marx acerca do desenvolvimento da história até então e do seu desenvolvimento futuro, um desenvolvimento que seria necessário, que ocorreria como resultado de certos eventos, como algo que emerge da própria matéria e da própria luta de classes. Diz Engels, devemos a Karl Marx a concepção materialista da história e a revelação do mistério da produção capitalista, através da mais-valia. Ambos fizeram do socialismo uma ciência. Então, o caráter científico do socialismo de Marx, que superaria o mero utopismo do socialismo anterior, seria essa visão do que rege o progresso da história, o que determina o desenvolvimento histórico, e também a compreensão do que Marx chama de mais-valia, que seria a origem do capital, seria também a origem da exploração do trabalhador. A mais-valia seria o lucro obtido pelo dono dos meios de produção em cima do trabalho do proletário, já que ele produziria uma certa quantidade de valor e receberia apenas uma parcela dessa produção, enquanto que uma parte, que seria a mais-valia, ficaria com o capitalista, que iria depois reinvesti-lo.
Nas críticas feitas aos economistas clássicos, bem como aos hegelianos e aos socialistas utópicos, aparece o intento de Marx de transformar a realidade, não apenas compreendê-la. Marx era e se via como um revolucionário, como alguém que queria facilitar a transformação necessária da história, da sociedade. Ele não iria criar, em sua visão, o socialismo. O socialismo viria por si, viria como uma consequência da exasperação do capitalismo. Porém, ele poderia, pelo menos, acelerar esse processo. E esse é o objetivo dele. O objetivo primário não é a compreensão, é a mudança, é a ação, a prática. A frase famosa de Karl Marx acerca disso é: os filósofos limitaram-se a interpretar o mundo de modos diversos. Agora, trata-se de transformá-lo. Aqui, um busto de Pitágoras, que segundo a tradição grega teria sido aquele que cunhou o termo filósofo e, por consequência, o termo filosofia. Filosofia seria amor pelo saber, ou amizade pelo saber, desejo de conhecer. O filósofo, por natureza, ou por definição, é aquele que ama acima de tudo o saber, ama acima de tudo conhecer. Partindo dessa definição, talvez até se possa dizer que Karl Marx não é um filósofo propriamente, já que para ele o conhecer não é o principal. O principal é o agir, é a mudança social. E o conhecimento seria uma mera ferramenta para se conseguir isso, ou para se acelerar esse processo. Isso aí valeria não apenas para Marx, mas para todos os marxistas e todos aqueles que colocam a ideia de transformação social como principal interesse. Seria uma filopraxia e não uma filosofia, um amor do fazer, um amor da prática e não um amor do saber. Aqui Aristóteles, que disse que todos os homens, por natureza, desejam saber. Só que, claro, alguns desejam mais do que outros. Alguns se empenham mais do que outros nisso. Esses são os filósofos. Acerca da filosofia primeira, aquilo que depois seria chamado metafísica, Aristóteles disse que era a coisa mais inútil de todas. Porém, era a mais valiosa, era a coisa superior, embora não tivesse utilidade nenhuma. Ou seja, o saber mais puro, a contemplação mais elevada, não serve para nada. Porém, aquilo que tem serventia é inferior àquilo que é buscado, mesmo que para nada sirva. Qual é a utilidade de uma grande obra de arte? Ela é mais ou menos útil do que uma ferramenta de agricultura. Ora, a ferramenta é muito mais útil, mas poucos diriam que ela vale mais do que uma grande obra de arte. Ainda que a filosofia não seja de todo uma sublime inutilidade, como as especulações metafísicas, e dê frutos práticos na ética, na teoria política, por exemplo, o filósofo, por definição, considera o benefício prático secundário, inferior e, por vezes, dispensável. Na visão clássica, o belo é superior ao útil e o verdadeiro superior ao belo. Talvez aqui também se observe um retorno de Karl Marx à ideia da filosofia helenística. Como vimos, ele fez sua tese esmiuçando as diferenças entre Demócrito e Epicuro. Epicuro, assim como outros filósofos do período helenístico, período em que a Grécia perdera a sua independência total, estava submetida à Macedônia e aos reinos macedônicos. Quando Atenas, o centro da filosofia, não era mais uma cidade autárquica, esses pensadores diziam que a filosofia tem por objetivo conceder ao homem a felicidade. Eles falam da filosofia, epicuristas e estoicos, como uma árvore, sendo composta de raízes, um tronco e galhos e frutos. Os primeiros seriam a lógica e a física, que sustentam a árvore e permitem que os frutos cresçam. E o que são esses frutos? Seriam os frutos da ética. Seria
a felicidade que estaria ao alcance do homem que adquire a sabedoria. Então, na visão deles, saber não é buscado pelo puro saber, mas para obter a felicidade. No caso de Aristóteles, o saber confere a felicidade, só que ele vale por si, ele não é buscado simplesmente por isso, ele coincide com a felicidade. Para Karl Marx, um saber puro, um saber totalmente inútil, em termos práticos, políticos, não teria muito valor, pelo menos não no estágio de luta de classes, enquanto a humanidade não chegasse no ideal, que seria o comunismo imaginado por Marx. Porque então o ser humano, já não dividido em classes, já não subjugado economicamente, poderia finalmente dedicar-se a esses empreendimentos inúteis, digamos, a filosofia mais elevada, por exemplo. A teoria marxista é concebida enquanto uma união indissociável entre teoria e prática, ou praxis, sendo, portanto, um intermediário ou uma mescla de filosofia e atuação política, tendo esse segundo elemento a primazia. A influência que Karl Marx teve nas universidades, mas principalmente a influência política, demonstra essa primazia da prática. Ele fala da teoria e da prática como unidas, uma coisa fundamentando a outra. Só que o fim último para ele é a prática. O fim último seria a transformação da sociedade. E só uma vez transformada, uma vez alcançada essa culminância da história, só então se poderia ter uma teoria pura, uma teoria desvinculada da luta política. Então essa foi a aula inicial sobre Karl Marx, abordando aspectos de sua vida e sua obra. Vimos que Karl Marx é um pensador alemão do século XIX, que foi grandemente influenciado por Hegel, filósofo idealista, sistemático, que cria o que adapta dos gregos, o conceito de dialética, que compreende a dialética como regendo todo o desenvolvimento da história. Karl Marx se apropria desse conceito e o transforma numa dialética materialista, um materialismo dialético. A história se desenvolveria segundo um conflito constante, segundo uma guerra de contrários, de tese e antítese, como pensava Hegel, só que representada não em termos ideais, em termos universais, mas em termos sociais. A história seria governada, seria dirigida pela luta de classes e pela materialidade da vida humana, pela produção, pela economia, pelo trabalho. A matéria, as condições de produção, as condições de vida determinariam o pensamento humano e não o contrário. As nossas instituições políticas, por exemplo, seriam frutos do modo como vivemos e produzimos, do estágio de desenvolvimento econômico em que nos encontramos. Karl Marx teve várias influências, além de Hegel. Ele foi influenciado pelos hegelianos, chamados de esquerda, porém ele considera a filosofia destes, embora correta, insuficiente. Foi também influenciado pelos economistas clássicos, porém subverte o pensamento destes. Nega o caráter de fato das leis da economia, afirmando que tais coisas são criações humanas feitas para justificar um sistema vigente, e não um desenvolvimento necessário, ou algo que simplesmente é uma lei universal e imutável. Marx também é influenciado e critica os chamados socialistas utópicos. Marx é um socialista e ele chama os socialistas anteriores a ele de utópicos, dizendo que eles criticam a sociedade capitalista, propõem, em alguns casos, modos de superá-la, porém, esses modos, quando os propõem, não seriam realizados porque não são científicos, não compreendem o modo como a economia se desenvolve, não compreendem o modo como ela vai se transformar. Karl Marx propõe a superação do capitalismo, que ele entende enquanto um dos estágios da história, pelo socialismo, que depois seria então superado pelo comunismo. E o comunismo seria a culminância da história. Tanto o socialismo e o comunismo
Marx os afirma científicos, os legitima ou busca legitimá-los dessa forma, afirmando que não são utópicos, mas que são realizáveis e que serão realizados necessariamente. Eu encerro por aqui essa aula inicial sobre Karl Marx e agradeço pela atenção. Muito obrigado.